Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. De política. Sim, agora, Rubinho, indo para os seus projetos. Teve um projeto que foi bastante polêmico, foi a respeito das ONGs e do que trabalhavam na Cracolândia, correto? Sim. E aí chamou muita atenção porque meio que uma das pessoas apontadas nessa CPI das ONGs. CPI das ONGs era o padre Júlio Lancelotti, que para a esquerda o Vaticano não canonizou, mas a esquerda o fez. O Bial vai estar cotado para novo Papa. Pois é, o Papa, o milagre dele vai transformar pajeiro. O milagre dele vai ser para transformar. Distribui leite. Distribuir leite. Inclusive, ele é conhecido como lança-leite entre muitos no Twitter. Ou lance erótico. Mas, então, assim, foi uma CPI que perdeu força depois da polêmica. No que consistia? Perdeu força pela covardia de alguns políticos, em especial do prefeito Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Exatamente. Ele foi um colaborador. Foi. Eu explico por quê. Apresentei a CPI para investigar as ONGs. O objetivo era muito claro, investigar as ONGs que lucram com a miséria no centro de São Paulo e a Cracolândia. Uma das figuras a ser investigado, o Júlio Lancelotti, porque ele faz parte, mas por meio de terceiros, também conhecidos ali, a suspeita de que seriam laranjas, da Nossa Senhora do Bom Par. Essas ONGs recebem dinheiro público e são verdadeiras fortunas de dinheiro público. O orçamento da SMADES no ano passado era de 2,6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, se a gente tivesse ali 80 mil pessoas em situação de rua, a gente estava falando de mais de 3 mil reais por mês por pessoa em situação de rua. É muito dinheiro. Tem família que vive com menos que isso em São Paulo. E essas pessoas continuam na miséria em São Paulo. Então vai lá, essas ONGs recebem dinheiro para distribuir comida, distribuir marmita para eles, mas não tira ninguém da rua. Cadê o acolhimento? Cadê a humanidade com as pessoas que estão na rua? Quantas pessoas foram resgatadas? Quantos usuários foram recuperados? Quantas pessoas foram tratadas? A gente não tem essas informações. A gente tem simplesmente o dinheiro indo para distribuir marmita. E não resolvia. Eu apresentei a CPI, o Júlio Lancelotti começou a brigar comigo por conta da CPI, eu disse que ia investigar ele. Aí veio à tona os vídeos, todo mundo viu, dele se masturbando na casa paroquial. Eu falo isso abertamente que eu tenho 2 laudos periciais que afirmam que era ele. Tentei abrir a CPI, no meio desse caos o prefeito recebe o cara lá na prefeitura. Está sendo acusado de abuso sexual, está sendo acusado por um vereador, até então, que trabalhava em conjunto, de desvios, e o cara recebe ele. Pô, isso para mim foi um desrespeito com a casa, foi inclusive uma anuência com a conduta dele. Cadê uma declaração do prefeito dizendo que não, tá errado, tem que investigar? Não teve. E a CPI era para investigar. Se era ele fosse investigar. Inocente, nada ia Agora, acontecer. qual é o problema de investigar? Se o cara tá certo, não vai ter nada a dever, certo? Superada essa etapa, o que acontece? A imprensa começa a me cancelar. A esquerda começa a me cancelar. Alguns políticos viram que o prefeito recebeu ele, começaram a tirar o apoio da CPI. O presidente da Câmara, Milton Leite, manteve. Falou, não, tá certo, tem que investigar. O que o Rubinho trouxe aqui são denúncias sérias, eu não tolero crime sexual. Só que outros vereadores começaram a correr da CPI, porque tinham medo de perder voto. Porque, infelizmente, a Igreja Católica tem um apelo eleitoral muito grande e fala, não, ele é um padre. Tá, mas o fato dele ser um padre, né, não é a igreja que está cometendo abuso, é o homem que está cometendo abuso. E o homem tem que ser investigado. Sim. Entendeu? O homem é falho, o homem é imperfeito e ele é um ser imperfeito que é suspeito de crimes seríssimos que tinha que ser investigado e que, infelizmente, a covardia do poder público coibiu essa investigação. Até porque não está na Idade Média, né? Igreja e Estado estão separados, então... não. Deveriam estar, né? Mas tem muita gente que utiliza a igreja como meio eleitoral. Então, eu só não entendi uma coisa. A CPI tinha por finalidade investigar para onde estava indo o dinheiro público, são valores altos, mas também investigava os crimes sexuais. Do... Porque no transcurso disso eu comecei a receber denúncias
Teve um sujeito que foi ao meu gabinete, eu tenho uma documentação escrita que afirma categoricamente que ofereceu favores sexuais ao Júlio Lancelotti em troca de dinheiro. Eu tenho o documento assinado, por isso eu falo abertamente aqui. Engraçado, eu sofri um processo por parte do... Eu fiz uma piada que era em 2022, na Copa de 2022, que ele reclamou que os jogadores comeram bife com fio de ouro, né? Sim. Aí eu falei assim, padre, se fosse um garotinho de ouro, você não ia querer comer. Cara, esse cara tem as costas tão quentes que ele derrubou meu vídeo do YouTube. Ele, a princípio, pediu uma multa de por volta de 20 mil, não lembro. E aí isso desistiram, o advogado dele, e ficou só meu vídeo, foi removido do YouTube. E era claramente um vídeo de comédia. Claro que eu misturava algumas opiniões com piadas, mas essa parte era... O tema, cara, era sobre velhos influencers. E, de certa forma, eu colocava esse assunto. E ainda assim, ele derrubou o vídeo. E eu recebi mensagem de pessoas nos bastidores que falaram assim, cara, não mexa com esse cara. Ele é blindado. Não mexa com esse cara. É que assim, normalmente a gente recebe esse tipo de coisa. Não mexa com esse cara, ele é blindado. A questão é que eu não tenho nenhum medo dele. Quer que se lixe. Eu recebi esse tipo de ameaça de tudo quanto é gente. Não dou a mínima. Entendeu? Não, você vai se lascar politicamente. Não tem problema. O que eu não tolero... Assim, se tem uma coisa que eu não tolero é crime sexual. Sim. Isso pra mim é uma barbaridade, é uma atrocidade. Essa gente tem que ser exposta, tem que ser presa, tem que ser pega. Se chega esse tipo de denúncia pra mim, aí extrapolou até o que é ser investigado na CPI das ONGs. O que chegou de denúncia pra mim, eu gostaria muito de ter meios de abrir essa CPI e descarafunchar a vida desse sujeito. Porque ele é blindado, ele tem uma exposição política. Mas, pô, teve o negócio da Pajero, as denúncias... Volta e meia surge denúncia nova. Surgiu um cara que era coroinha, que falou que foi abusado. Essas pessoas não são ouvidas. Todo mundo fica quieto e o cara continua aí. E aí ele passa a perseguir os outros. Porque normalmente as pessoas dão um passo atrás. Uma ONG de um tal de Padre Ticão aí abriu uma representação contra mim. Agora eu não lembro se na Polícia Civil, no Ministério Público, por abuso de autoridade, porque eu quis abrir uma CPI para investigar. Sim. Não ligo. Mas que investigue, vai lá, representa no raio que o parta, eu vou continuar. Se for para eu encolher para esse sujeito, depois dessas denúncias que teve, eu renuncio meu mandato e vou ficar no meu escritório advogando. Eu vou infernizar a vida do sujeito. Eu já falei, enquanto eu tiver um mandato, esse cara não vai ter paz. A CPI não morreu. Não morreu, isso que eu ia perguntar. Não morreu, e no que depender de mim, ele vai ser investigado. De duas, uma. A prudência por não querer gastar. Eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, então não posso falar o que eu penso 100%. Deixa pra mim. Eu prefiro fazer. Mas piada, em relação à piada, eu vou continuar fazendo, tá? Não tenho medo. Não. Enquanto comediante, não posso ser frouxo. Mas de duas, uma. Ou tá se blindando o predador sexual, ou tá se cometendo a injustiça como um homem muito santo, né? Pois é. Agora a gente tinha a oportunidade de passar isso a limpo e falar, não, tá sendo cometida uma injustiça, olha que figura santa, vamos beatificar essa criatura. Ou então falar, vamos prender aqui. E aí a gente não tem oportunidade de investigar, a gente fica preso antes da investigação. Sim, e aí fica a dúvida. Eu tenho muita certeza do que eu vi. Eu acredito nos peritos que emitiram laudo para mim. São peritos sérios, são pessoas que não fariam laudo forjado. São pessoas com reputação, cadastradas no Tribunal de Justiça, que emite laudo para o judiciário. É gente sua, né? Do Pablo Marçal, não, né? Ele muda um pouquinho o laudo. Ali ele entrou numa cilada e eu acho que a culpa não foi dele, mas ele postou, ele tem que responder. Foi a morte política dele. Assim como o Bolsonaro foi no... Eu não acho que foi a morte política dele, mas eu acho que foi o divisor de águas naquela eleição. Naquela eleição. Exato. O Pablo, ele tem uma qualidade muito grande, que ele é como uma fênix. Ele, durante a eleição, eu vi, às vezes aconteceu alguma coisa e você fala, puta, que o cara ressurge cada vez mais forte. Eu acho que ele vai ressurgir. Segundo ele, Boulos também poderia ser a fênix, que veio do pó.